Você é apenas a filha de um faxineiro. Fui expulsa de uma festa, devido à profissão do meu pai. Então preparei minha própria festa e convidei uma pessoa especial. A porta bateu na minha cara com um estrondo que pareceu ecoar por toda a rua silenciosa. As luzes coloridas da festa piscaram por uma fração de segundo na fresta, antes de desaparecerem na escuridão da madeira maciça. Fiquei ali, parada na calçada fria, com as palavras dela zumbindo nos meus ouvidos como um enxame de abelhas furiosas. Você é apenas a filha de um faxineiro. Apenas a filha de um faxineiro. Aquelas palavras me atingiram com a força de um soco no estômago. O ar me faltou e senti minhas pernas fraquejarem. Tive que me apoiar no muro de pedra daquela casa enorme para não cair. As risadas e a música alta que vazavam pelas janelas pareciam zombar de mim, me lembrando do meu lugar. Um lugar que, aparentemente, não era ali. Meus olhos arderam e as lágrimas começaram a escorrer, quentes e salgadas, pelo meu rosto gelado. Eu tinha me arrumado com tanto cuidado. Escolhi meu melhor vestido, um azul simples que meu pai me deu de aniversário. Passei horas tentando arrumar meu cabelo. Tudo para quê? Para ser humilhada e expulsa como se eu fosse um lixo. Virei as costas para a casa e comecei a andar sem rumo, com a visão embaçada pelas lágrimas. Cada passo na calçada escura me levava para longe daquela festa, mas me aproximava de uma dor que eu não sabia que carregava. A dor não era de vergonha do meu pai. Nunca. A dor era por ele. Era pensar em tudo que ele já tinha feito por mim. Em cada sacrifício, em cada noite mal dormida. Meu pai, Eduardo. Para mim, ele não era apenas um faxineiro. Ele era meu herói, meu porto seguro, meu mundo inteiro. Desde que me entendo por gente, somos só nós dois. Minha mãe faleceu no parto, uma tristeza que meu pai carregava em silêncio, mas que nunca deixou que me assombrasse. Ele assumiu os dois papéis com uma força que eu só hoje consigo começar a entender. Ele era o pai que brincava de esconde-esconde no nosso pequeno apartamento e a mãe que penteava meu cabelo antes de ir para a escola. Lembro-me de ser pequena e esperar por ele na janela. Ele tinha vários empregos para conseguir pagar as contas. Durante o dia, era zelador na faculdade. À noite, às vezes fazia bicos como segurança ou limpava escritórios. Eu o via chegar em casa, o cansaço estampado em seu rosto, nos ombros caídos, nas mãos ásperas e calejadas. Mas no momento em que seus olhos encontravam os meus, um sorriso surgia e todo o cansaço parecia desaparecer. E aí, minha princesa, como foi o seu dia? Ele perguntava, me pegando no colo e me girando no ar, mesmo exausto. Ele nunca deixou que eu sentisse o peso de suas lutas. Nossa casa era humilde, mas nunca faltou amor. Nossas refeições eram simples, mas sempre temperadas com conversas e risadas. Lembro de uma vez em que eu queria muito um livro caro para um trabalho da escola. Vi meu pai olhando para a sola gasta do seu próprio sapato, quase furada. Ele suspirou, mas no dia seguinte, o livro estava na minha mochila. Ele passou meses com aquele sapato remendado com fita isolante por dentro para que eu pudesse ter o que precisava para estudar. Ele fazia sacrifícios, grandes e pequenos, todos os dias. Colocava-se sempre em segundo, terceiro, último lugar. Minha felicidade, minha educação, meu bem-estar eram sua única prioridade. E por causa disso, um sonho cresceu dentro de mim, forte e determinado: dar a ele uma vida digna. Eu sonhava com o dia em que poderia dizer: pai, pode parar, pode descansar. Agora é a minha vez de cuidar de você. Esse sonho foi o combustível que me fez devorar livros, passar noites em claro estudando, me dedicar mais do que qualquer um na minha antiga escola. Eu queria entrar em uma boa faculdade, conseguir um emprego excelente e comprar uma casa confortável para nós. Uma casa com um jardim onde ele pudesse sentar e ler o jornal sem se preocupar com a próxima conta a pagar. Eu queria devolver a ele pelo menos uma fração da vida que ele abriu mão para me criar. Enquanto caminhava naquela noite fria, as memórias vinham como flashes.
Lembro do orgulho em seus olhos no dia da minha formatura do ensino médio, quando peguei o diploma de melhor aluna da turma. As lágrimas que ele tentou esconder brilhavam mais do que qualquer medalha que eu pudesse receber. Ele me abraçou tão forte que pensei que meus ossos fossem quebrar. Você é meu maior orgulho, Lorena. Você pode ser o que quiser neste mundo. Ele sussurrou no meu ouvido. E agora, aqui estava eu, expulsa de uma festa porque o meu maior orgulho, o homem que me deu a vida e todas as ferramentas para sonhar, tinha um trabalho considerado inferior por pessoas como Brenda, a filha de um faxineiro. A frase dela não diminuía meu pai aos meus olhos. Pelo contrário, só me fazia admirá-lo ainda mais, mas revelava um tipo de maldade e preconceito que me deixava doente. Uma maldade que me fazia questionar se eu realmente pertencia àquele lugar, àquela faculdade de elite para a qual lutei tanto para entrar. As lágrimas pararam de cair. No lugar delas, uma chama começou a queimar dentro do meu peito. Uma raiva fria e cortante. Eles não sabiam nada sobre mim. Não sabiam nada sobre meu pai. E eu não ia deixar que a ignorância deles destruísse o meu sonho. Aquela porta batendo na minha cara não seria o fim. Seria o começo da minha luta para provar que a filha do faxineiro podia sim ser o que quisesse. E eu queria ser a pessoa que faria Brenda e todos como ela engolirem cada palavra de desprezo que me disseram. A raiva que senti naquela noite se transformou em uma determinação silenciosa nos dias que se seguiram. Voltei para a faculdade com a cabeça erguida, mas algo dentro de mim havia mudado. Aquele campus, que antes me parecia um universo de possibilidades, agora tinha contornos mais nítidos e, em alguns cantos, mais sombrios. Era o mesmo lugar onde meu pai passava seus dias, com seu uniforme azul e seu carrinho de limpeza, garantindo que os futuros médicos, advogados e engenheiros tivessem um ambiente impecável para estudar. A faculdade era um mundo à parte. Os carros estacionados no pátio valiam mais do que o nosso apartamento. As roupas que meus colegas usavam em um único dia poderiam pagar nossas contas por meses. Eu sabia disso quando entrei. Sabia que seria diferente. Mas a realidade do preconceito é algo que você só sente na pele. Eu consegui uma bolsa integral, um feito que me enchia de orgulho. Minhas notas sempre foram meu passaporte para um futuro melhor. E ali não era diferente. Eu era uma das melhores alunas da minha turma de direito, mas para alguns, isso parecia não importar. O que importava era o sobrenome que eu não tinha, a conta bancária que minha família não possuía e, principalmente, a profissão do meu pai. Desde o primeiro dia, eu nunca escondi quem ele era. Pelo contrário, fazia questão de mostrar meu amor e meu orgulho. Se eu o via no corredor, limpando o chão ou esvaziando uma lixeira, eu ia até ele. Abria um sorriso, dava-lhe um abraço apertado e perguntava como estava seu dia. Beijava sua bochecha, sentindo o cheiro familiar de suor e produtos de limpeza. Um cheiro que para mim significava segurança e amor. Estou bem, minha filha. E você? Está aprendendo muito? Ele sempre respondia, com os olhos brilhando de orgulho, pouco se importando com os olhares curiosos ao nosso redor. No começo, a maioria dos colegas não parecia se importar. Alguns até sorriam, achando a cena bonita. Mas aos poucos, as coisas foram mudando. Notei olhares de soslaio, cochichos que cessavam assim que eu me aproximava. Grupos de estudo que antes me incluíam, de repente, estavam completos. Convites para um café depois da aula se tornaram raros, depois inexistentes. Eu era a bolsista, a filha do faxineiro. Uma curiosidade exótica que rapidamente perdeu o encanto. A líder desse afastamento sutil era Brenda. Ela era o estereótipo da garota rica e popular. Loira, sempre vestida com as marcas mais caras, ela andava pelos corredores como se fosse a dona do lugar. Desde o início, ela me olhava de cima a baixo, com um desprezo velado. Meus abraços, no meu pai, pareciam ofendê-la pessoalmente. Uma vez, ela e seu grupo de amigas passaram por nós enquanto eu conversava com ele perto da biblioteca. Ouvi claramente uma delas rindo e dizendo:
Que cena patética. Ela não tem vergonha? Brenda apenas sorriu, um sorriso venenoso que dizia tudo. Eu tentei ignorar. Foquei nos estudos, na minha meta. Eu não estava ali para fazer amigos. Estava ali para construir um futuro para mim e para o meu pai. Mas a solidão começou a pesar. Eu almoçava sozinha. Sentava-me sozinha nas aulas e passava os intervalos lendo na biblioteca. Não por escolha, mas por falta de opção. Eu via os outros alunos formando laços, criando memórias, vivendo a experiência universitária que eu só via nos filmes. Para mim, a faculdade era um campo de batalha silencioso, onde eu lutava todos os dias para provar meu valor, não apenas intelectual, mas humano. Meu pai, com sua sensibilidade de sempre, percebeu que algo estava errado. Ele não era de se intrometer, mas eu via a preocupação em seus olhos. Está tudo bem, Lorena. Você parece um pouco triste ultimamente, ele perguntou uma tarde, enquanto eu o ajudava a guardar alguns materiais de limpeza em um pequeno depósito. Estou bem, pai. É só o cansaço das provas. Menti, forçando um sorriso. Eu não queria preocupá-lo. Ele já carregava tantos fardos. Eu não seria mais um. Ele me olhou por um instante, seus olhos sábios parecendo ler através da minha mentira. Se alguém estiver te tratando mal por minha causa, você me fala, filha. Ninguém tem o direito de te fazer sentir mal por sermos quem somos, ele disse com a voz firme. Engoli o nó que se formou na minha garganta e o abracei. Eu te amo, pai. Tenho muito orgulho de você. Eu também te amo, minha princesa, e tenho mais orgulho de você do que posso dizer. Aquele momento me deu forças, mas o conflito estava longe de acabar. Ele atingiu seu ápice com a festa de Brenda. Quando ela anunciou na sala, com sua voz de líder de torcida, que daria uma festa em sua casa e que toda a turma estava convidada, uma pequena chama de esperança se acendeu em mim. Toda a turma, ela disse. Eu fazia parte da turma, não fazia? Talvez eu estivesse exagerando. Talvez fosse uma oportunidade de me integrar, de mostrar a eles que eu era mais do que um rótulo. Foi com essa esperança ingênua que eu fui até aquela casa imensa, com meu vestido azul e meu coração um pouco acelerado. E foi essa esperança que foi esmagada na porta, com aquele estrondo final e as palavras cruéis de Brenda. Aquele ato não foi sutil, não foi um cochicho ou um olhar de lado. Foi uma declaração. Uma muralha erguida para me mostrar de forma inequívoca que eu não pertencia e nunca pertenceria ao mundo deles. O conflito não era mais velado. Era aberto, declarado e brutal. E eu estava no centro dele, sozinha e ferida, com o peso do uniforme do meu pai nas costas. Um uniforme que para mim era uma capa de herói, mas que para eles era uma marca de vergonha. A humilhação na porta da festa de Brenda deixou uma ferida mais profunda do que eu imaginava. Nos dias seguintes, eu me sentia como um fantasma, vagando pelos corredores da faculdade. A energia e a determinação que sempre me moveram pareciam ter se esvaído, substituídas por uma tristeza pesada e uma sensação de invisibilidade. Eu ia para as aulas, sentava no meu canto, anotava tudo mecanicamente e ia embora assim que o professor se despedia. Evitava o refeitório, os pátios, qualquer lugar onde pudesse encontrar com Brenda e seu grupo. O sorriso vitorioso que ela exibia sempre que me via de longe era como sal na minha ferida. Meu pai sentia que a minha luz estava se apagando. Todas as noites ele tentava me animar, preparava meu prato favorito ou sugeria assistirmos a um filme, como nos velhos tempos. Eu tentava sorrir e fingir que tudo estava bem, mas meus sorrisos não alcançavam mais os olhos. É só muito estudo, pai. Estou exausta, eu repetia, mas sabia que ele não acreditava. A impotência em seu olhar me doía quase tanto quanto a lembrança daquela noite. Ele sabia que algo tinha acontecido, algo relacionado à faculdade, ao mundo que ele limpava para que eu pudesse estudar, mas respeitava meu silêncio. Foi nesse nevoeiro de tristeza que uma mão se estendeu para mim, e essa mão pertencia a Sandro. Sandro era uma das poucas pessoas naquele lugar
que parecia flutuar acima das panelinhas e dos preconceitos. Ele era o oposto de Brenda. Não vinha de uma família tradicionalmente rica, mas seus pais eram empreendedores de sucesso e ele tinha uma vida muito confortável. No entanto, ele não usava isso como um crachá. Era comunicativo, carismático e, acima de tudo, justo. Cumprimentava a todos, com o mesmo sorriso genuíno, dos professores mais renomados aos funcionários da limpeza. Eu já o tinha visto várias vezes conversando animadamente com meu pai sobre futebol. Sandro notou minha mudança de comportamento. Um dia, ele me encontrou na biblioteca, escondida atrás de uma pilha de livros. Ei, Lorena, posso sentar aqui um minuto? Ele perguntou com um sorriso gentil. Eu apenas assenti, com a cabeça, sem tirar os olhos do livro, esperando que ele fosse embora logo. Mas ele não foi. Sabe, eu senti sua falta no grupo de estudos de direito civil. Você sempre tem as melhores sacadas. A gente ficou meio perdido sem você. Ele disse de forma casual. Ah, eu tive muita coisa para estudar. Murmurei, sem graça. Ele me observou por um momento. Lorena, está tudo bem? De verdade, você sumiu. Parece que está carregando o mundo nas costas. A sinceridade em sua voz, a preocupação genuína em seus olhos, foi o suficiente para quebrar a barragem que eu havia construído em volta de mim. Meus olhos se encheram de lágrimas, e, para minha própria surpresa, comecei a chorar ali mesmo, em silêncio, tentando esconder o rosto com as mãos. Sandro não disse nada, apenas me passou um lenço e esperou pacientemente até que eu me acalmasse. Quer me contar o que aconteceu? Ele perguntou em voz baixa. E eu contei. Contei tudo. Sobre a festa, sobre como me arrumei cheia de esperança, sobre a porta batendo na minha cara. E então, com a voz embargada, repeti a frase que me assombrava todas as noites. Ela disse que eu sou apenas a filha de um faxineiro e que eu não deveria nem tentar me misturar. A expressão de Sandro mudou. O sorriso gentil desapareceu e deu lugar a uma fisionomia fechada, indignada. Ele cerrou os punhos sobre a mesa. Eu não acredito que a Brenda foi capaz de fazer uma coisa dessas, ele disse, com a raiva contida em sua voz. Isso não é só maldade, é estupidez. Seu pai é um dos homens mais trabalhadores e decentes que eu conheço. O que ela fez foi nojento. Ouvir aquilo de outra pessoa, especialmente de alguém como Sandro, foi como um bálsamo para a minha alma ferida. Pela primeira vez, eu não me senti sozinha naquela luta. Eu só queria sumir, confessei. Não, ele disse, me olhando firmemente. Você não vai sumir, você vai erguer a cabeça, e nós vamos dar uma resposta a ela. Mas não. Vamos descer ao nível dela. Vamos fazer isso do jeito certo. Foi então que um brilho diferente surgiu nos olhos de Sandro. Um brilho de quem acaba de ter uma ideia. Eu vou dar uma festa, ele anunciou. Eu o olhei confusa. Uma festa? Sim, uma festa de verdade, na minha casa. É grande, tem piscina, tudo o que essa gente gosta. E eu vou convidar todo mundo da nossa turma. Todo mundo, sem exceção. Vou fazer questão de te entregar o convite na frente da Brenda. Meu coração acelerou, uma mistura de medo e excitação. Sandro, eu não sei. Ela vai tentar me humilhar de novo. Ela pode tentar, ele disse, com um sorriso astuto se formando em seus lábios. Mas desta vez, Lorena, o jogo vai ser diferente. O campo será nosso. E eu tenho um plano. Um plano que vai além de uma simples festa. Eu vou convidar uma pessoa muito especial. Alguém que a Brenda jamais esperaria ver lá. Confia em mim? Eu olhei para ele, para a confiança em seu rosto, para a promessa de justiça em seu olhar. Depois de semanas me sentindo fraca e derrotada, a chama da minha antiga determinação começou a se reacender. Eu não queria mais me esconder. Eu queria lutar. Eu queria que Brenda, e todos que pensavam como ela, entendessem o quão errados estavam.
Respirei fundo e assenti. Eu confio. Ótimo, disse ele se levantando. Então se prepare, porque essa festa não vai ser apenas uma festa. Vai ser uma lição. Na semana seguinte, o convite de Sandro se tornou o assunto principal da faculdade. Ele fez exatamente como prometeu, me entregando um convite impresso, de alta qualidade, no meio do corredor, com Brenda e suas amigas nos observando de longe. O olhar dela para mim era uma mistura de surpresa e ódio. Ela não entendia como eu, a filha do faxineiro, tinha um aliado como Sandro. E essa confusão era exatamente o que ele queria. A reviravolta estava em movimento, e pela primeira vez, eu senti que o poder estava aos poucos mudando de mãos. A noite da festa de Sandro chegou mais rápido do que eu esperava. Meu estômago estava cheio de borboletas, uma mistura de ansiedade e uma estranha sensação de poder. Enquanto me olhava no espelho, usando o mesmo vestido azul da outra noite, a imagem era diferente. Desta vez, não havia a ingenuidade de quem busca a aprovação. Havia a determinação de quem vai para uma batalha que não escolheu, mas que se recusa a perder. Sandro fez questão de buscar a mim e a meu pai em casa. Meu pai, a princípio, relutou. Ah, minha filha, festa de jovem. Eu vou ficar deslocado. E o que vão pensar de mim lá? Ele disse receoso. Pai, o Sandro fez questão. Ele disse que o senhor é o convidado de honra dele. Eu disse, segurando suas mãos. E eu quero que o senhor esteja lá, comigo. Não como um funcionário, mas como meu pai, o homem de quem mais me orgulho no mundo. Ele cedeu. E vê-lo colocar sua melhor camisa, uma camisa simples, mas que ele guardava para ocasiões especiais, encheu meu coração de amor. A casa de Sandro era tão grande e impressionante quanto a de Brenda, talvez até mais. Havia uma piscina enorme iluminada por luzes azuis, música ambiente e dezenas de colegas nossos conversando e rindo. Sandro nos recebeu na porta com um abraço caloroso. Eduardo, que honra ter o senhor aqui. Lorena, vocês estão ótimos. Entrem, fiquem à vontade. Ele tratou meu pai com um respeito tão genuíno que vi os ombros do meu pai relaxarem um pouco. Eu e Sandro conversávamos perto da piscina, com meu pai ao meu lado, observando tudo com uma curiosidade silenciosa. Muitos colegas vieram me cumprimentar, seguindo o exemplo de Sandro. Senti pela primeira vez que eu era parte daquele lugar. A sensação era boa, era leve. Então, Brenda entrou. Ela caminhou pela festa como uma rainha inspecionando seu território, com suas duas amigas inseparáveis a tiracolo. Seus olhos varreram o local e pousaram em mim. Vi um flash de irritação em seu rosto ao me ver ali, conversando e rindo. Ela não podia suportar a ideia de que eu não estava em casa, chorando. Sua expressão azedou ainda mais quando ela me viu ao lado de Sandro. Mas a transformação final, de irritação para puro veneno, aconteceu quando seu olhar encontrou o do meu pai, que estava de pé, ao meu lado. Ela marchou em nossa direção, e o pequeno círculo de conversa ao nosso redor silenciou, sentindo a tensão no ar. Olha só o que temos aqui, ela disse em voz alta, para que todos ouvissem. Não acredito que você teve a coragem de aparecer, Lorena. E ainda trouxe o seu papai junto. Senti meu sangue gelar, mas me mantive firme. Sandro colocou uma mão discretamente no meu ombro, um sinal de apoio. Brenda, você está sendo inconveniente, disse Sandro com a voz calma, mas firme. Inconveniente? Eu estou sendo realista. Ela riu, um som desagradável. A festa pode ser em outra casa, mas as pessoas são as mesmas. O que o faxineiro da faculdade está fazendo aqui? Veio ver se o chão está limpo? Ou talvez recolher as latinhas no final para ganhar um extra? Cada palavra era um tapa. Vi a dor cruzar o rosto do meu pai, embora ele se mantivesse em silêncio, com a dignidade de um rei. Aquilo eu não podia suportar. Cala a boca, Brenda, eu disse, minha voz tremendo de raiva. Você não sabe nada sobre ele. Você não tem o direito de falar do meu pai. Eu falo o que eu quiser.
Vocês não pertencem a este lugar. Vocês são um lembrete do tipo de gente que a gente tem que tolerar. Gente que limpa a nossa sujeira. Volte para o seu lugar, que é bem longe daqui. Você é e sempre será apenas a filha de um faxineiro. Ela estava gritando agora, o rosto vermelho de fúria. E foi nesse exato momento, no auge de sua crueldade, que a convidada surpresa de Sandro apareceu. Uma mulher elegante, de uns 50 anos, parou atrás de Brenda. Sua expressão era de puro horror. Brenda, o que significa isso? Brenda se virou e seu rosto ficou branco como papel. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? A mãe de Brenda, que Sandro conhecia por causa de eventos de negócios de seus pais, a ignorou e olhou diretamente para mim e para meu pai. Seus olhos transmitiam uma vergonha profunda. Depois, ela se voltou para a filha, a voz baixa, mas cortante como vidro. Eu recebi um convite do Sandro. Ele me disse que talvez eu devesse ver o tipo de pessoa que minha filha se tornou quando acha que eu não estou olhando. Eu não podia acreditar. Mas agora eu estou vendo. E estou horrorizada, disse a mulher. Tudo o que eu e seu pai te ensinamos sobre respeito, sobre decência. Onde foi parar? Mãe, eles... Brenda gaguejou sem conseguir formar uma frase. Eles não fizeram nada. Eu ouvi tudo. A mãe dela a cortou. A nossa conversa ainda não acabou. Mas por agora, acabou a sua vida de luxo. Me dê a chave do carro. E os seus cartões de crédito. A partir de segunda-feira você vai procurar um emprego. Qualquer emprego. E vai aprender o valor do trabalho e o respeito que pessoas como este senhor, ela disse, apontando para o meu pai, merecem. Você vai pagar por cada luxo que quiser de agora em diante. A festa acabou para você. Brenda começou a chorar. Não de remorso, mas de humilhação e raiva. Ela entregou as chaves e os cartões para a mãe e saiu correndo da festa, aos prantos. Um silêncio pesado pairou por um instante. E então a mãe de Brenda se aproximou de nós. Senhor, ela disse ao meu pai, com a voz embargada. Eu não tenho palavras para pedir desculpas pela atitude da minha filha. O que ela fez foi vergonhoso e não representa a nossa família. Eu peço o seu mais sincero perdão. Meu pai, com sua nobreza de sempre, apenas assentiu. As crianças às vezes se perdem, senhora. Espero que ela encontre o caminho certo. Então, ela se virou para mim. E para você, Lorena. Ninguém merece passar por isso. Você tem um pai maravilhoso. Tenha muito orgulho dele. Eu tenho, respondi, com a voz firme. Todos os dias. Ela nos deu um último olhar de desculpas e se retirou discretamente. A música voltou a tocar lentamente. Sandro deu um sorriso de missão cumprida. A vingança tinha sido servida, não com gritos ou humilhação da nossa parte, mas com a verdade. Uma verdade que forçou Brenda a encarar as consequências de seus atos. O resto da festa foi tranquilo. Eu fiquei ao lado do meu pai, conversando com Sandro e outros colegas que vieram nos oferecer apoio. Naquela noite, eu não era a filha do faxineiro. Eu era Lorena. E ao meu lado não estava um faxineiro. Estava Eduardo, meu pai, meu herói. E no final das contas, era isso que sempre importou. A porta que Brenda bateu na minha cara me levou a uma jornada de dor, mas me fez abrir uma outra porta. A do meu próprio valor, um valor que ninguém, nunca mais, seria capaz de questionar.